Estado Novo, muitas vezes chamado de salazarismo, ficou marcado por uma nova ordem política, económica, social e cultural, fruto de um regime que se assumiu como antiparlamentar, conservador, autoritário, repressivo e corporativo. As ideias do Estado Novo eram incutidas desde muito cedo na população. O regime desenvolveu um sistema de propaganda para garantir o apoio da população e criou meios de repressão para controlar a oposição aos seus princípios e práticas. Para defender o regime e combater o aparecimento de ideias provenientes do comunismo, foram criadas, em 1936, duas organizações paramilitares, a Mocidade Portuguesa e a Legião Portuguesa, inspiradas nas organizações fascistas e nazis. A Mocidade Portuguesa, à qual todos os jovens entre os 7 e os 14 anos deviam pertencer, pretendia incutir nos jovens as ideias nacionalistas e os valores de dever e obediência a essas ideias. A Legião Portuguesa defendia a ideologia salazarista e combatia as ideias do comunismo e anarquia. Isto era uma terra pacata. Não acontecia praticamente nada, toda a gente se conhecia, toda a gente se dava bem, dentro do possível. Óbidos era uma localidade fortemente operária, camponesa, muito camponesa, portanto operários agrícolas, muitos operários agrícolas. Roquelas não tinha estradas, não tinha saneamento básico, não tinha água canalizada, não tinha eletricidade. Não era que aquilo era uma miséria tremenda, não é? E nos anos 60 começou a haver muita imigração de portugueses para a França e para outros países, mas principalmente para a França. E só a partir daí é que se começou a desenvolver alguma coisa em Portugal. O país estava muito atrasado, não havia redes ferroviárias, não havia vias de comunicação, estava tudo muito ainda atrasado nessa época. Eu não sabia que não vivia em democracia, sabia eu lá o que é que eu vivia. Era assim, ou mandava o pai, ou mandava a mãe, ou mandava o Estado. Acabou, a professora. E então, li tudo, ninguém saía dos carretos. Havia muito respeito pelas pessoas, isso aí também é verdade. Pelos idosos, pelos pais, que é uma coisa que hoje às vezes não... Mas era, de certa forma, uma força de ordem perante os alunos. E, portanto, um professor era qualquer entidade acima de... sei lá, era uma autoridade. Era o senhor professor, era respeitado, e o seu padre era o seu padre, que eram respeitados pela população toda. Era assim que era o que se passava nas nossas aldeias. Foi um tormento para mim, a minha escola primária. Aí sim, se eu soubesse que havia ditadura, tinha chamado aquilo. Só fazia a 4ª classe quem não desse erros a escrever e não contava pelos dedos. Íamos ao quadro fazer uma conta, uma redução, um problema qualquer. Quando a professora se chateava, não era com boas palavras, meu querido, era a cana da Índia ou a régua. Ali em 57, 60, as carteiras eram daquelas que ainda tinham o tinteiro, não sei se vocês têm algum conhecimento, era aquela canetazinha com um pauzinho que se metia, molhava-se no tinteiro e escrevia-se. E o que é que nós fazíamos? Metíamos as mãos debaixo da carteira a contar pelos dedos. A dona Adelaide via isso, a senhora tinha uma régua bastante boa para dar palmadas e tinha 2 canas da Índia, que é aquelas canas rijas. Tinha uma pequenina, que ela metia as mãos atrás das costas e ia lá para o fundo das 30, 40 carteiras, sei lá, nós éramos muitos, para ver quem é que tinha as mãos debaixo da carteira, que estávamos a contar pelos dedos. E a cana da Índia assentava nas nossas costas, na nossa cabeça. Faço a prova de novo, a conta não dava certo. Por minha autoria vou fazer a prova real, a conta dá-me certo. Senhora professora, a prova real dá-me certo, a prova dos 9 dá-me errada. E bem, ela estava lá, agarrando a cana, só Deus quis. Ela foi, apagou a conta, foi fazer a conta, a mesma coisa, tudo certo, a prova dos 9 dava errado. Epá, Carlinhos, anda cá, não vou,
anda cá, agarra-se a mim a chorar, nunca mais te bato. Desculpa, mas já cá estava. Foi bom. É que por qualquer coisa, o indivíduo fazia um bocado de barulho ou deixava cair a borracha 3 vezes, em vez de ser só uma. A ameaça vinha logo. Olha que vais ao diretor, ou segues já para o diretor. A ida ao diretor não era como hoje, eu ouço dos meus netos, mas não era como hoje. A ida ao diretor era uma coisa muito grave. Quem andava na escola éramos praticamente todos obrigados a fazer parte da Universidade Portuguesa. Reuníamos todos os domingos de manhã, fazíamos ginástica, depois lá havia de vez em quando umas reuniões. E então a Universidade Portuguesa era a única maneira de nós termos atividades físicas, não é? Porque na Universidade Portuguesa havia campeonato. Agora, como há o desporto escolar na escola, na altura era a Universidade Portuguesa que coordenava todo o desporto que havia na escola, nos liceus e assim. Íamos para Lisboa, para o Jamor, para o Estado Nacional, umas instalações que eles lá tinham, fazer cursos, a progressão dentro da cadeia da Universidade Portuguesa. Em 1958, houve outro momento de forte oposição ao regime. O general Humberto Delgado, candidato da oposição às presidenciais, parecia ter o apoio de uma grande massa de população que se manifestava em seu favor. Contudo, segundo os resultados oficiais, obteve apenas 25% dos votos. O general afirmou que as eleições foram fraudulentas, mas nada valeu. A presidência da República seria, mais uma vez, entregue a um candidato de regime, Américo Tomás. Entretanto, Humberto Delgado passou a ser perseguido pela PIDE, fugiu para o exílio e em 1965 foi assassinado próximo da fronteira espanhola. Eu contribuí para as eleições de Humberto Delgado, espalhando a propaganda, a pouca propaganda que havia na freguesia das Fragas da Zona Natural. Fiz isso durante a noite às escondidas da família. O presidente da junta de então soube que eu fiz isso, cortou-me o voto, não podia votar, nunca votei na minha vida antes do 25 de Abril. A importância da mulher, tínhamos que andar com uma lupa à procura dela. Quando hoje se fala dos direitos das mulheres, é uma coisa que até soasse um bocado de direitos das mulheres. Mas as mulheres... Não, é que antes do 25 de Abril as mulheres não tinham os direitos de hoje. Passei a ver as montras, não sei o quê, o meu sogro mais a minha sogra, e eu mais a minha mulher, que já era casado, mas não havia mistura nenhuma. Só podia haver mistura depois da igreja. Não sei se está a ver. E eu passei, ia à frente, né? Os velhos eram atrás, os guardas, e a gente ia à frente. E eu passei a mão pelo ombro, pus a mão no ombro, né? E vinhamos a ver as montras, não sei o que tal. A minha mulher já não dormiu essa noite. O pai já não deixou dormir. Que foi uma guerra, vocês não imaginam. Era assim, naquele tempo era assim. A minha liberdade naquela altura não passava por mais que poder estar um bocadinho com o avô, darmos uma voltinha, sair com uma amiga, este tipo de coisas pequeninas. Ninguém gostava de viver em ditadura e toda a gente dizia mal, toda a gente criticava, mas criticava em zonas que não fossem descobertas, porque naquela altura havia uma polícia política, que era a PIDE-DGS, que tinha os seus, chamavam-se os bufos, que quando ouviam qualquer pessoa a falar mal do governo, transmitiam à polícia, e essas pessoas muitas vezes eram presos, torturados. Ele era uma pessoa com alguma idade já também, colocam-lhe esta questão. Então o que é que o senhor pensa da vinda do Presidente da República a Rio Maior? Mais ou menos uma coisa assim deixada. E ele respondeu perentoriamente isto. Respondeu isto. É velho demais, estava na hora de dar lugar a outro. Foi agarrado por as pessoas, na boa, tudo feito na boa, portanto, tiram para o carro, a gente nem se apercebeu qual é que era a função, só soubemos a posterior. Porque quando chega à polícia, à PIDE, neste caso em concreto em Lisboa, é confrontado por um senhor que era também agente da PIDE e que era natural da Maior, um Joaquim Aguiar, que ao ver lá o senhor se tive esta resposta. Por favor, levem imediatamente o senhor para Rio Maior. E vieram pôr. E o Tio Ramos
contava isto com a maior das à vontades, porque ele não era, politicamente, eu nunca o conheci, portanto, afeta nenhuma corrente política. É bom que se diga isto. Era um homem que vendia todos os jornais, inclusive nessa altura, até o Avante ele vendia. Em 1961, face à intransigência de Salazar em descolonizar os territórios de Goa, Damão e Diu, a União Indiana invadiu estes territórios. A mesma decisão do governo português esteve na base da eclosão de insurreições armadas em Angola, 1961, Guiné-Bissau, 1963 e Moçambique, 1964. Portugal passava, assim, a suportar 3 frentes na guerra colonial. Preferida em 1961 a célebre frase de Salazar: "Para Angola, rapidamente e em força", é reveladora da forma como evoluíram os acontecimentos. Em Angola, o conflito iniciou-se em 1961 com a UPA, União dos Povos de Angola, e depois com 3 movimentos de libertação, MPLA, UNITA e FNLA. Na Guiné, iniciou-se em 1963 com a PAIGC. Em Moçambique, a guerra começou em 1964 com a Frelimo. Os 13 anos de guerra colonial, 1961 a 1974, combatida num registro de guerrilha, teatros de guerra completamente novos para os militares portugueses, o desconhecimento do território, as diferenças climatéricas implicaram um enorme esforço humano e económico por parte de Portugal. Existia já a chamada Guerra Colonial. A guerra começou em 1961, em Angola, e que depois estendeu-se às outras províncias ditas ultramarinas. O governo fazia a propaganda a seu favor e nós até ficávamos com vontade de ir combater aquela gente que estava a fazer muito mal. Em 63, em frente à reitoria, juntaram-se alunos de Direito, de Letras e de Medicina. Eram muitos. E aquilo, gritos daqui, gritos daquela, aplausos a quem falava. Passado um bocado, começaram a aparecer polícias por todo lado. Cercaram a zona e começaram a dar cacetada na malta. Aquilo foi uma confusão grande, corre para aqui, corre para lá, vamos fugir, o que é que a gente faz? Vamos direito a eles e respondemos, eles, era a polícia. Então, eles estão a estudar, nós damos a benesse de fazer 3 cadeiras do curso e não são chamados para a tropa nesse ano, nem no seguinte. Até agora fazem uma coisa destas, andam aqui a bater e a combater e à paulada com a polícia. Ordem geral. Este ano vai tudo para a tropa. E foi o que aconteceu em 63. Fomos todos chamados para a tropa. Mas a origem da chamada para a tropa foi, de facto, essa reunião de estudantes em frente à reitoria, em que se falava, diziam-se coisas até sobre a evolução do país, etc., estas coisas. Só que a polícia, quando apareceu, começou a descascar a malta e aquilo foi mal, correu muito mal para os estudantes. Foram muitos presos e outros levaram conta para casa. Cabeças partidas, etc. Eu tinha aqui o curso ao pé de mim, aqui nas Caldas, e mandaram-me para Tabira, e os de lá de baixo vinham para aqui, que aquilo já tinha um sentido, que era de afastar-nos das famílias, para a gente se ir habituando a ir depois com a mala às costas lá para a África. Foi assim, um choque tremendo. Uma pessoa, como eu costumo dizer, e já escrevi isto muita vez, quando nós fomos para a guerra, éramos todos nós, éramos meninos, e viemos da guerra homens, até me arrepio estar a falar, fomos meninos e regressámos homens já muito experientes, muito vividos. Não tive aquela atitude
que muitos tinham de fugir à tropa e à guerra, isso tudo, eu achei que fazia parte da vida naquela altura. Nos digam como é que veio para a atiradora. Alguma chatice? A PIDE deu uma informação desfavorável, politicamente suspeito. Recambiaram-me para aqui. Teve problemas com a PIDE. Fui dirigente estudantil no técnico. O capitão abanou gravemente a cabeça. Estava metido nessas vidas. Isto só dá maçadas. E depois adiantou com ironia. Males que vêm por bem. De outro modo, não teríamos o prazer da sua companhia cá entre os operacionais. Fui para Moçambique em 1968 e vim lá em 71. Tive umas férias muito boas. Foram 37 dias de viagem que eu levei do cais de Alcântara até ao cais de Nacala. 37 dias. Mas quem estava em Angola, em Moçambique, a situação era diferente. Quem esteve em Guiné, o problema era mais difícil, porque Guiné tinha outros problemas que não teve Angola, não teve Moçambique. Eu tenho pessoas amigas e conhecidas que estiveram em Angola, em Moçambique, que nunca tiveram problema nenhum, nem deram um tiro. E vieram em dois dias e foi o melhor tempo que passaram. Tenho outros que não, principalmente quem esteve na Guiné não foi assim. Na Guiné as coisas eram diferentes. E então foi muito mais difícil. Como em Angola, era no norte e leste que era a guerra. No sul e de Luanda para baixo, no sul e no litoral centro e sul, não havia guerra nenhuma. Pois. E por outro lado, enquanto que na Guiné e em Moçambique havia um único movimento, um único grupo de guerrilheiros, nós em Angola tínhamos dois, enfim, depois veio a ser três, mas eram dois, o MPLA e a FNLA. Porque havia duas fações também na tropa. Havia os gajos da FNLA, os gajos do norte eram mais FNLA. Os gajos do centro e parte do litoral era tudo MPLA. Porque depois a parte sul do interior já é mais UNITA. Portanto, o MPLA era apoiado pela Rússia e a FNLA era apoiada pelos Estados Unidos, pelos americanos. Eu fui parar a Moçambique. Em Moçambique, e estive lá de 65 até meio de 67. Isto é lá, estive lá 2 anos e meio. Era uma guerrilha. A guerrilha não tem hora, nem dia, nem minuto, nem... Colegas que iam, por exemplo, connosco numa coluna militar, a coluna podia ser atacada e geralmente isso originava feridos ou até um morto ou dois. Os turras na altura eram os terroristas. O nome de turra vem de terroristas, não é do terror que fizeram em 61. Não é? Que, não sei se alguém de vocês já viram o livro Sangue no Capim, se já leram esse livro, e então aquilo está lá o terror que agiu, onde tem carne branca salgada, né? Dentro de barricas, na zona de Mamangongo. Regressávamos ao quartel e no caminho tinham colocado uma mina. A mina, à passagem da viatura, a mina explodiu e entretanto havia os operacionais lá do outro lado que estavam com certeza a dar-me a pontada e apontaram tão bem que mataram dois graduados, tiros certeiros. O condutor foi atingido numa perna, esses graduados iam ao lado do condutor, sentados, eu ia de pé na viatura. Com aquele acontecimento eu saltei, mas não aconteceu nada. E pronto, e houve outros feridos também, mas... Geralmente nós formávamos um grupo
do lado direito e um grupo do lado esquerdo, espingarda na mão, e levávamos também um chamado cipaio. O cipaio era um preto que nos orientava, porque era um indivíduo que conhecia a zona. O homem tinha a cara toda tatuada, riscada, que eles faziam isso. E ainda por cima, até afiava os dentes, tinha os dentes afiados. Eu olhei para ele e disse: olá, então agora tenho de andar com este artista ao meu lado. Mas, na verdade, o Sebastião, ele não portou-se muito bem comigo quando esteve comigo. Portou-se sempre muito bem e ajudou-me bastante. Eu às vezes ia com ele, com o grupo, combate, no mato. E ele fazia-me assim, eu já sabia que me tinha de deitar. Depois apontava-me, eu olhava e não via nada. Mas ele continuava a apontar. E de facto, o que ele me estava a dizer é que estavam lá indivíduos escondidos. A companhia era toda de cá, nós éramos só 40 angolanos, mas dos 40 angolanos éramos só 8 brancos e 32 negros. A CCS, que é os gajos, os correnteiros, os cozinheiros, não sei o quê, é um grupo. Depois tem 4 grupos operacionais, primeiro, segundo, terceiro e quarto grupo. E então dos quatro grupos são 2 brancos para o primeiro, 2 brancos para o segundo, 2 brancos para o terceiro, 2 brancos para o quarto. 8 negros, 8 brancos, acabaram. Está a ver? E depois os negros fez a mesma coisa. Dos 32, 8 negros para cada grupo. Pronto, e depois passou a haver a relação entre todos. E quando cheguei lá, eu e os outros camaradas olhávamos para a companhia que ia me render, todos muito, com um ar muito estranho, muito esquisito, muito um amarelo vacilento, muito sujos, assim muito... todos meio anormais. E depois alguns meses depois vim a descobrir porque é que eles tinham aquele ar. É porque nós a pouco e pouco também íamos tendo um ar igual a eles. Porque eles não eram doentes, eles eram, pronto, já tinham vivido muito naquele isolamento. Qualquer coisa de tremendo, terrível. Eu dormi muitas vezes no chão, dormi muitas vezes nos rios quando eles estavam secos, e tive também alturas em que disse mal da vida, porque não gostava daquele ambiente e sentia-me, às vezes, não só cansado, era perdido, porque eu perguntava, e era o que faziam também muitos dos outros oficiais: o que é que nós andamos aqui a fazer, porque é que nós andamos aqui? Está claro, se fosse um oficial do quadro, por exemplo, um tenente, ou um capitão, ou um major, eles estavam a cumprir a sua missão, eram oficiais do exército português, mas nós não éramos considerados. Tínhamos uma patente, eu era lá alferes miliciano, mas o alferes miliciano servia para tudo. Servia para tudo. Fomos levantar uns madeiros que estavam a atravessar a estrada, fomos levantá-lo, a granada explodiu, foram 4 para o hospital e eu estava bem, eu ajudei também, né? Quando já o helicóptero estava no ar, com 4 feridos, eu começo assim: epá, o que é que tem dentro da bota? Eu levanto assim a camisa, era só sangue, foi assim. Está cá a marca, é aqui, um estilhaço. Entrou assim, foi à flor da pele. Mas isto é correr sangue na abril, vai um bocadinho mais dentro, era uma limpeza, era. Coitei com o capitão, digo ao capitão: eu também estou ferido, pá, está a ver, olho para isto. Então, corria sangue, uma vida de sangue, lá o helicóptero para baixo, lá voou também para o hospital. Foi isso que tive. Mas nesse dia não houve mortos. Não. Pronto, aquilo decorreu lá o tiroteio e
quando acaba o tiroteio, eu olho para o lado, para o chão, e vejo um soldado caído, estendido, morto, portanto, e disse para mim: como é que isto aconteceu? E mais estranho é que esse soldado era o soldado que me protegia, que geralmente ia atrás de mim, caso houvesse qualquer situação complicada, difícil, qualquer ataque. A missão dele era estar ao meu lado e defender. E isso nunca mais esqueci, porque custou-me imenso ver esse soldado morto ao meu lado. Nunca mais esqueci isso. E é difícil, é mesmo muito difícil, uma pessoa sentir que caiu um soldado que me estava a defender. Mas bem, isto aconteceu. Fomos fazer uma operação e a roda, nós íamos, havia uns carros que eram os Animogs, e o rapaz era o condutor, ia sentado a conduzir, e a roda, por baixo dele, pisa uma mina, daquelas minas de rebentam para cima em V. E então aquilo cortou-lhe a perna. Aqui assim, renta à virilha, os telhaços, cortou-lhe a perna. E aquilo não tinha hipótese nenhuma de nada, de meter um garrote para segurar o sangue, né? Ainda o pus a coisa, a soro e tudo, para ver se conseguia fazer a moeda. Não, foi isso é uma coisa que eu nem gosto de falar, que eu... Quando falo nisso, choro. É a única coisa A única coisa de mal que eu tive lá foi isso. Não poder acudir. Mas isto era o pior que podia acontecer. Era um indivíduo pisar uma mina. Muitas vezes ficava lá com o pé a ver se aquilo aguenta. Mas ao fim de algum tempo, a pessoa também desmoralizava ou até começava a suar e tirava o pé. E quando tirava o pé, pum! Pronto, acabou-se. Era terrível. Vou ver se consigo dizer por palavras minhas, que não será bem assim, mas no campo, mais ou menos, no campo de batalha não há ateus. E o que eu vejo é que os bons é que são assassinados e é que são derrotados. Pronto, por isso é que eu não acredito. Se há um Deus que é bom e que quer o meu bem, e se eu sou bom, se eu cumpro perante esse Deus, não prejudico ninguém, não roubo, não mato, não esfolo, esse Deus tem que me proteger, porque eu sou bom. Morreram lá alguns por brincadeiras que faziam, por brincadeiras. Houve lá um que acabou de limpar a espingarda e não sei o quê, e na bancada limpou a G3 e não sei o quê, mete a bala na câmara e diz assim para o outro: se eu quisesse matava-te. O outro disse: não és homem nem és nada. Ele: tá, matou logo. Uma brincadeira. Numa brincadeira, está aqui um rapaz, ele não é daqui, é o Brito, o fotógrafo. Não morreu nesse dia que nunca olhou. Se ele estivesse na direção dele, a bala tinha. Ele estava ao lado dele, se ele está um palmo mais à frente, a bala tinha matado. O Brito, o fotógrafo. Pronto, eu tinha essa fulana, a lavadeira, que tinha 20 e tal anos, 27 ou 28 anos, ou bem, e era viúva umas 3 vezes. E um belo dia, disse: ai, mas tão nova, já és viúva, 3 maridos,
E depois ela dizia, eu perguntava-lhe, o teu marido, o pai dos teus filhos, morreu de quê? Morreu na mata. Na mata era na guerrilha. Até e depois casaste outra vez, até o teu marido e tal, morreu na mata. Todos morreram na mata, pois, porque todos eram guerrilheiros. Escrevi muitos aerogramas, que não tenho nenhum, não é? Porque, infelizmente, trouxe-os, mas depois deu-me assim aquelas coisas que nós fazemos sem pensar e destruí aquelas memórias. Foi pena, mas... Bem, estávamos sempre ansiosos por receber o correio. O correio fazia mesmo parte dos nossos momentos melhores, não é? Dos nossos momentos fazia. Um amigo, um camarada que era ali ao pé de Coimbra, que já faleceu, o Pinto, que tinha, sei lá, uma dúzia ou mais de madrinhas de guerra e que comunica para ter muito correio. Então tinha muito correio. Mas, normalmente, há um caso ou outro que vieram a namorar e casar com as madrinhas de guerra. Porque, normalmente, a madrinha de guerra era uma figura... Era uma instituição, que disparate, mas era uma figura quase, juntas fariam quase uma instituição. Porque a madrinha de guerra servia para dar apoio moral, conversar por escrito, quer dizer, conversar com o afilhado, não sei o quê, e que frequentemente não se conheciam, nem se vieram a conhecer. Então terminou a guerra, terminou a tropa e acabaram, não se conheceram, se viram mais. Essa madrinha de guerra foi enquanto madrinha de guerra era engenheira, o marido era doutor. Cada carta que ela me escrevia mandava sempre $10. Muito bom. Queria, quando eu regressasse a Portugal, queria que eu fosse ao Brasil, conhecer a ela, o marido, os filhos. Mandava-me fotografia Era um militar, um turra aqui, um militar ali. Éramos 10 gajos, frente a frente, não sei se está a ver. E aqui então o neto calhou um turra, né? Então, onde é que és? Eu vou perguntar ao gajo, não é que é? Pai, eu não sou de Angola, mas sou de Angola. Estou aqui, diz aqui, tal. E diz-me assim o gajo, ó nosso cabo, quando foi do ataque do Marcos, da emboscada, do ataque do Marcos, o nosso cabo não disse a mão ao Ferso, o trilho está aqui. Eu disse, ui, olha, se tu avanças mais 2 metros, estavas na mira da minha arma. Então, eu estava mesmo aí na beira do rio. E passado uma temporada, aí uns 3 dias ou 4 da operação, aparece-me lá um indivíduo, lá uma perna toda escavacada, e eu começo a olhar e os gajos usavam umas calças de caqui. Sabe o que é caqui? É branca, é uma ganga assim creme. E era a fardamenta deles, dos turras. Começo a ver aquilo e digo assim para o gajo, pá, estou a ver isto é vergonha. Então porquê, Ferreira? Então tu vais para aqui e nem as calças nem as calças tiraste, pá, isso é calças de turra. Então tu já viste eu agora ir ali ao capitão dizer que está aqui um turra? Vinha aqui e dava cabo de ti, pá. Ferreira, tem calma, vá. Vamos lá tratar isso. Onde é que eu tenho dinheiro para ir a Portugal? É para o dinheiro que eu tenho, olha. Tirei a carta de condução civil. Tinha 5 contos, que era muito dinheiro. Fica, olha, estou aqui em Vila Cabral, não faço serviço nenhum, estou aqui. Vai comigo, não vou. Diz ele assim, é para ser preto. Aí parou. Pois agora vou mesmo contigo. Agora vou contigo para Climano. Fui para a casa dele. Tinha africanos com macacos para apanhar os cocos. O africano levava, por exemplo, 2 macacos com uma corrente. Chegavam ao pé do coqueiro, largavam, ele subia lá para cima, toca a tirar os cocos. Rebocos e rebocos de cocos. Foi aí que eu aprendi a beber água de coco. Volto para trás, com ele, deitado em cima dos bancos, os animais tinham uns bancos, assim de costas, para a gente saltar logo para o chão. Uns virados para ali, outros para lá. Deitei-o com um bocado de pau, com o coisa do soro e tal, e disse ao capitão, para ter que levar para trás. Estávamos aí uns 30 km
lá do centro da companhia. Tem que o levar para trás, senão ele morre. Epá, então vá lá e tal, leva daí mais 2 ou 3 rapazes e tal e vão lá evacuá-lo. Volto para trás, andamos uns 10 km, apanhamos os gajos das calcinhas de ganga de caqui. Mandam parar com as pistolas apontadas. Epá, vira lá isso para o outro lado. Gajos, então o que é que se passa aí? Então o que se passa aqui, olha, estás a ver? Este está aqui por causa de vocês. Puserem minas antipessoais, apanham uma mina, tem aqui as tripas todas de fora e se eu não for lá levar rapidamente ao avião, ele morre. Hã? Então vá. Pronto, mas eles conheceram-me, de certeza absoluta. Tanto que não complicaram mais nada na passagem. Valores como a solidariedade, sobretudo a solidariedade, vividas como ali, só quem passou por lá é que sabe. Aliás, os pais eram moçambicanos, mas ele nasceu na África do Sul. Se era um artista a fazer isso, mas não era com máquina nenhuma. Era 3 agulhas atadas e era lá com uma tinta lá que ele olhava. Primeiro fazia o rascunho na pele. Eu depois, Carlos, anda cá que não pagas nada, não. Eu faço-te uma jiboia e enrolar no braço, não pagas. Uma tatuagem, mas é uma tatuagem, é um coração. Não tem mais nada, só fiz um coração com o nome da tua avó. Com o nome da tua avó, mais nada. Mas já está muito sumido. Já. Foi feito só com 3 agulhas na altura. Na altura ainda era com agulhas com tudo da China. Já está muito sumido. E quem me fez a tatuagem até foi um moço que era epilético. Davam-lhe ataques epiléticos. E naquela altura apurava-se para a tropa, era tudo apurado. E muitas pessoas também não eram capazes de falar no assunto, porque os outros às vezes riam-se quando eles diziam que tu estás já estás, se trouxeste lá do ultramar, isso é que andas aí agora a cair para um lado e para o outro. Eu, quando vim de Angola, eu vinha tão farto, eu e os outros são cansados, tão farto daquilo todo, que recordo-me que um amigo, por exemplo, morreu na Guiné. Quando vinha para cá de férias, uma emboscada e tal, ele morreu. E então o irmão dele telefona-me um belo dia, olha, que quando quiseres vais buscar no Santos Dumont, da Praça de Espanha, vais buscar o atado com os aerogramas do meu irmão e tal. Sei, pá, não. Eu estava fartinho, quer dizer, nem podia ver aerogramas, nem correspondência, nem ouvir falar de tropa à minha frente, neste tempo. Repara, eu só comecei a vestir aquilo que chama o verde tropa, aquele verde acinzentado, só comecei a vestir aí com os meus 50 anos. Aquelas calças, houve uma altura que eu sou, quando a minha mulher me dizia, íamos a qualquer lado, umas calças bonitas, epá, isso não, porque isso faz-me lembrar logo da tropa, aquele verde azeitona, isso faz-me lembrar, não, isso não. Com os meus 50 anos, a partir daí já vestia. Quando eu cheguei, tive uns 3 ou 4 meses, um bocadinho difíceis. Sonhar, muitas vezes sonhava que estava a cair numa emboscada e não sei quem. Sofria mesmo com isso. Mas foi uns 3 ou 4 meses. Mas isso já lá vão 50 e tal anos e isso de vez em quando acontece. Quando vim de Moçambique, também vinha um bocadinho assim perturbado. E às vezes ia com a minha mulher, até me lembro que isso chegou a acontecer em Lisboa, e eu via, por exemplo, um carro, pum, e eu encolhia-me todo. E ficava ali um bocado assim, sem saber o que é que havia de fazer. Mas aquilo era o som, o barulho do tempo da guerra. Era normal, porque havia sempre disparos, ou então granadas que se lançavam, aquilo rebentava e fazia muito barulho. A tropa não estava, digamos, interessada, ou não parecia muito preparada para resolver esses problemas.
Essas situações do Estado reconhecer não é fácil. Não é fácil o Estado reconhecer. O Estado, acho que quer é não falar muito no assunto, porque isso até pode trazer alguns encargos. Não, o apoio que me deram foi agora há poucos meses, recebi um cartão. Antigo combatente. Que me dá direito a andar de autocarro nas grandes cidades, no Porto, Lisboa e Coimbra, de borla. E entrada nos museus. Não tem mais nada. Não me deram mais nada. A única coisa que devo ter contou foi o tempo de tropa, contou para a reforma. Todos nós, quando fazemos alguma coisa, gostamos de ser reconhecidos. E fomos voluntariamente, sujeitámos-nos, enfim, a muita coisa, e não era de todo mau que fôssemos acarinhados e tivéssemos alguma regalia. E temos algumas coisas, mas são pouco representativas. Mas bem, é o que temos. As difíceis condições de vida da maior parte dos portugueses, as necessidades de mão de obra em países industrializados que se estavam a reconstruir, como a França e a Alemanha, a atração pelos salários mais elevados praticados nesses países e a fuga às guerras coloniais foram as razões que mais contribuíram para o aumento da imigração portuguesa na década de 1960 e inícios da década de 1970. Nos primeiros anos, na década de 1970, esse surto imigratório seria travado pelas fortes restrições impostas pelos países de destino, abraços com problemas de desemprego, dando assim a origem à imigração ilegal. Na Argélia estava o Manel Alegre, em Moscou estava o Carlos Fino e não sei mais quem, que falavam todas as noites contra o regime do Marcelo Caetano. Eu já conseguia ouvir clandestinamente. Se os PIDs desconfiassem que eu ouvia isso, eu era preso, mas lá na minha aldeia pequenina não acontecia isso. Eu conseguia, com aquele rádio de onda curta, conseguia ouvir as emissões. Porque se eu não senti na pele esse tempo, há histórias de muita gente que sentiram e muito, e a gente não quer isso. Olha, nem isto podíamos fazer, já viram a tristeza? Não estamos aqui a fazer mal nenhum a ninguém e nem isto podíamos fazer. Então o que é que isto tem para não se poder fazer? É as pessoas continuarem na ignorância. A ignorância eles manobravam bem. No início da década de 70, o ambiente em Portugal era de insatisfação e agitação, inclusive no meio militar. Tal devia-se ao falhanço do marcelismo na transição pacífica para um novo regime, ao atraso económico, ao isolamento internacional de Portugal e, sobretudo, à continuidade da guerra colonial. Na sequência, em 1973, surgiu a organização clandestina do Movimento dos Capitães. As motivações da criação do Movimento dos Capitães começaram por estar relacionadas com problemas de carreira e com descontentamento crescente nas Forças Armadas, pela manutenção da guerra. Já próximo do 25 de Abril, um dia, aqui em Ramaiora, encontrei um militar que me disse: olha que isto está para arrebentar, não te esqueças, isto dentro de dias vai haver qualquer coisa. Eu lá em Lisboa já ouvi dizer que olha, vai haver revolução e tal. Saía esporadicamente com alguma mágoa esta expressão. Olha, o levantamento das Caldas foi uma espécie de teste e de pronúncio da insurreição vitoriosa do 25 de Abril, ao colocar em marcha um processo de revolta que o regime se mostrou incapaz de conter. Tinha havido, no dia 16 de março, tinha havido a primeira tentativa de descontentamento dos oficiais, não é? Dos capitães. Partiu aqui das Caldas da Rainha e eles nem chegaram a entrar em Lisboa, foram detidos à entrada de Lisboa, junto a um quartel que há ali à entrada, que é o Ralis, que é o Regimento de Artilharia Ligeira, e de maneira que foram todos presos. Os oficiais foram todos presos. Uns foram para o Funchal, outros foram para a Trafaria, que é uma prisão que há do lado lá do Tejo, foi tudo preso. E chegou-se à conclusão, os oficiais que estavam a organizar o 25 de Abril, que aquilo tinha sido uma desorganização, uma descoordenação muito grande. Até que eles, nas suas reuniões que
aquelas reuniões secretas, em casas de uns, em casas de outros, chegaram à conclusão que tinha que se planificar o 25 de Abril. E tinham que coordenar. Quem ficou encarregue de fazer o plano foi o Hotel Saraiva de Carvalho. Na altura não era capitão, era major. E ele planificou aquilo impecavelmente, de facto. Uma das coisas que ele fez foi o batalhão de transmissões estender fio, estendeu quilómetros de fio, entre as várias locais objetivos e o comando que era na Pontinha. Na Pontinha havia um quartel de engenharia e foi aí que foi comandado e que foi coordenado todas as operações militares. E ele fez uma coisa curiosa. A PIDE tinha acesso a escutas telefónicas. A PIDE, que era a Polícia do Estado, não é? Tinha acesso. E então eles, para evitar que eles tivessem conhecimento de algo que houvesse relativamente ao 25 de Abril, ele resolveu, nos emissores associados de Lisboa, lançar uma senha que todos os militares que tinham sido contactados e que iam entrar na operação sintonizaram os emissores associados e quando ouvissem a canção do Paulo de Carvalho, aquela canção do E Depois do Adeus, eles começavam só a organizar. E qual era a organização? Entregar armas aos militares, aos soldados, municiá-los, dar-lhes munições, porque eles não sabiam como é que o 25 de Abril ia decorrer, se era pacífico ou se havia uma guerra civil, não é? Podia ter havido um banho de sangue, que felizmente não houve. Havia uma discordância no Exército com os militares que iam para lá e com a graduação que lhe era atribuída aos milicianos e não milicianos. E foi daí que nasceu o 25 de Abril, porque o 25 de Abril não foi feito para fazer uma revolução e impor a democracia. Aquilo foi a princípio e as reuniões foram feitas, o conhecimento que eu tenho disso, e com pessoas que eu falei, aquilo era para resolver o problema dos militares a nível da carreira militar. Depois o movimento cresceu e a coisa generou para uma revolução. Nós tínhamos um rádio pequenino ali ao pé da cama e começámos a ouvir só música de intervenção, música clássica, música não sei quantos, e então começámos a pensar, afinal, nós os que menos sabíamos, porque havia lá muita malta dentro do barco que já sabia o que estava a passar. Mas nós ficámos, mas o que é que se passa? O que é isto? Isto não é música normal? E depois é que houve já alguns daqueles que estavam informados, disseram, olha, tenham calma, que isto passou-se assim e assim, está tudo controlado, os nossos colegas estão no terreiro do passo, não sei se vão intervir, que eles tinham lá a antiaérea apontada lá para cima, para Lisboa, mas que não foi preciso. O meu pai ligou-me, eu estava em casa, ligou-me por volta das 2 horas e disse-me, filho, estou a ouvir aqui a rádio e estão a dizer para os militares irem para os quartéis, para se apresentarem o mais rapidamente possível. Eu disse, pai, eu vou entrar às 9 horas, ir às 2 da manhã ou ir às 9, pá, vou ficar na cama mais um bocado. E às 9, pá, meti-me no carro e fui para o quartel, não é? Que ia entrar de serviço. Não se via ninguém na rua, estava tudo em casa, porque eles através da rádio, pá, iam dizendo às pessoas para não sair de casa, fiquem em casa porque está aqui uma operação a decorrer e para evitar confusões fiquem em casa. Ficou praticamente, não havia trânsito quase nenhum. Eles nos quartéis começaram a municiar e a preparar para sair e quando ouvissem na Rádio Renascença ou Grande La Vila Morena partiam para os objetivos. Por volta da 00:20 tocou o Grande La Vila Morena. Estava um sujeito, isso agora já é um pormenor curioso, estava um sujeito da censura, porque os rádios também tinham censura. Rádios, televisão, a imprensa escrita também tinha censura. Tudo o que saía no dia seguinte tinha que ser revisto pelos indivíduos da censura. Quando o indivíduo da censura na Rádio Renascença, quando ouviu o Grande La Vila Morena, que era do Zeca Afonso, que era nosso colega, era professor também, e o sujeito da censura disse assim, mas o que é isto? Isto não é permitido. O Grande La Vila Morena, pá, tinha uma certa força, pá, na altura na esquerda. O Salgueiro Maia
ia sair de Santarém, direto a Lisboa, e ocupava o Terreiro do Paço. E o Terreiro do Paço porquê? Era a zona dos ministérios. Havia o Ministério da Defesa, o Ministério do Exército, o Ministério da Marinha, havia a Secretaria de Estado da Aeronáutica também, que é na Avenida da Liberdade, mas aí não havia grande coisa. E um dos objetivos era prender logo os ministros, o da Defesa, o do Exército, depois os outros, os da Economia e das Finanças. Não havia grande problema. De maneira que ele ocupou, o Salgueiro Maia ocupou o Terreiro de Paço. Veio de Santarém e ocupou o Terreiro de Paço. Infantaria de Mafra, que era um quartel onde se formavam os oficiais milicianos, agora já não há milicianos, há militares de contrato, ocupava o aeroporto. Cessaram os voos, o espaço aéreo ficou sem aviões no ar. No ar, em terra ficaram com certeza alguns. Havia uma escola que era a Escola Prática de Administração, ocupou a televisão portuguesa. Era fundamental a comunicação, não é? Porque começaram aqueles os locutores a fazerem comunicados do MFA. O MFA é a sigla da Revolução, o Movimento das Forças Armadas. De maneira que a televisão foi ocupada, as rádios também, uma força militar que veio de Vendas Novas, que era artilharia, Regimento de Artilharia de Vendas Novas, eu depois vim a saber e fiquei um bocado acagaçado, mas não houve problemas, porque eles meteram as peças de artilharia no Cristo Rei, junto ao Cristo Rei. E então, qual era o objetivo deles? Era se houvesse guerra civil, era disparar para o quartel onde eu estava, onde estavam os ministros, era bater o nosso quartel com artilharia. O barco da Marinha, houve um barco da Marinha que ia fazer exercícios da NATO, voltou para trás e pôs-se ali em frente ao Terreiro do Paço também com as peças apontadas para o Salgueiro Maia. O comandante foi destituído também pelo imediato. E houve ordens da base de Lisboa para o navio Pedro Escobar regressar mais cedo ao Alfeite, à nossa base. Porque já havia oficiais dentro de todos os barcos que estavam informados do que se ia passar com o 25 de Abril. E então a Pedro Escobar veio mais cedo para o Alfeite, mas estava a H. Coutinho, a fragata H. Coutinho, já com ordem para sair nessa noite, que não sei se vocês já leram ou já sabem, que houve uma fragata da Marinha Portuguesa que fundiu em frente do Terreiro do Paço. Se fosse preciso bombardear Lisboa, a fragata estava ali. Então, como havia oficiais já do 25 de Abril, a fragata ficou ali fundeada essa noite e foi ali que acompanhou o 25 de Abril. De maneira que houve uma unidade militar fiel ao governo da altura, que era a Cavalaria 7, também era motorizada, também tinha carros de combate, blindados. É aquela cena que não sei se vocês já viram, isso já deu em filme, em que o Salgueiro Maia está frente a frente com o Coronel Romeiras, e era um brigadeiro, que era comandante da primeira região, da região militar de Lisboa, em que o brigadeiro manda disparar contra o Salgueiro Maia. Não lhe obedeceram, de maneira como não lhe obedeceram, o homem ficou em transe, porque a disciplina militar estava posta em causa naquela altura. O sujeito meteu-se no jipe, veio-se embora e depois foi para o quartel onde eu estava, para o Dácio, lá para cima para o Monsanto. E por curiosidade, alguns carros de combate iam atrás dele e à medida que podiam, desapareciam. Fugiam e iam-se juntar ao Salgueiro Maia que estava no Terreiro do Paço. Houve uma operação militar feita pelos fuzileiros que cercaram Aquilo não era um quartel, era o edifício da PIDE, que era na António Marias Cardoso, e morreram 5 pessoas, 5 civis e 30 e tal feridos, porque os indivíduos da PIDE abriram fogo lá de cima, aquilo era um 3º ou 4º andar, tinha 4 andares, abriram fogo e mataram alguns civis porque havia uma raiva muito grande e um ódio muito grande contra a PIDE, não é? A PIDE era torturadora, prendia as pessoas,
faziam o que queriam, praticamente. De modo que aquilo foi cercado pelos fuzileiros, na António Maria Cardoso, estava rodeado de civis também, queriam entrar no espetáculo, só que os tipos da PIDE começaram a disparar lá de cima, morreram 5 pessoas, e os tais, e grande parte deles fugiu pelas traseiras sem ninguém dar por isso. Primeiro, falaram com o nosso comandante para nós nos rendermos. O nosso comandante não quis render, começou também a montar ninhos de metralhadora, de maneira que era eles metralhadoras de fora e nós lá de dentro também com as metralhadoras. Eu disse, olha, está aqui um bonito trabalho, vamos lá ver como é que isto vai acabar. Eu, por acaso, trabalhava num bunker, só há 2 bunkers no nosso país, era aquele, o outro não sei onde é, como sabem é debaixo do chão, que era onde se dirigia o comando operacional da Força Aérea. Mas, de qualquer maneira, podíamos ser apanhados pela artilharia se os tipos de vendas novas começassem a atirar e os tipos de caçadores 5 começassem também a disparar, pronto, entrávamos ali num problema muito grande. Houve lá uns companheiros nossos que telefonaram para a Pontinha, para o comando das Forças Armadas, falaram com o Hotel Saraiva de Carvalho e disseram, o nosso comandante não se rende. E o hotel disse, então se ele não se rende, pá, vocês vão ao gabinete dele, prendam-no e aviram ao MFA. E assim foi. O senhor estava no gabinete, pá, chegaram lá 3 ou 4 oficiais abaixo do posto dele, disseram-lhe o que é que estava a passar, o senhor tirou, tinha o cinto com a pistola, tirou aquilo, pôs em cima da mesa, a partir de agora que vocês é que não. E pronto, o nosso quartel aderiu ao MFA, as pessoas que estavam lá, os ministros e coisa, foi tudo detido também. Ao fim do dia, ao fim da noite, ao fim do dia, sensivelmente, entraram aquelas Chaimites, não sei se sabem o que é os Chaimites, são os carros de combate de rodas, de pneus. Entraram lá dentro, foi tudo lá para dentro dos Chaimites e foram todos para o Funchal. Foram apanhar um avião ao aeroporto e pronto, e está o 25 de Abril, a revolução está feita, com o povo na rua. Entretanto, houve um sujeito que era secretário do Marcelo Caetano, que saiu e que disse que sim senhora, mas ele só entregava o poder a um oficial-general, que só entregava o poder ao general Spínola. Entretanto, foi uma comitiva à casa do general Spínola, o general Spínola veio, o Marcelo Caetano entregou-lhe o poder e pronto, está o 25 de Abril concretizado. Entretanto, a PIDE foi desativada e vieram todos aqui para Alcoentres. Vieram aqui 200 e tal agentes da PIDE nas prisões de Alcoentres. E houve uma grande fuga, passado uns tempos houve uma grande fuga que foi um bocadinho facilitada pela Guarda Nacional Republicana e para a Guarda Prisional, que havia uma certa intimidade entre a GNR, Polícia Política, talvez a Guarda Prisional também, de maneira que os 200 fugiram todos. Fugiram para a Espanha, uns para a Espanha, outros andaram por aqui. Mais tarde foram todos reintegrados. Vive-se um clima de euforia, em que a liberdade é aclamada diariamente. A concretização dos principais objetivos do programa do MFA, os 3Ds, democratizar, descolonizar e desenvolver, não se realiza sem sobressaltos. O processo revolucionário em curso, PREC, atravessa momentos muito conturbados entre abril de 1974 e novembro de 1975, gerando-se uma situação de instabilidade governativa, em que se sucedem os governos provisórios. O 25 de Abril foi uma alegria enorme para toda a gente. Eu próprio vibrei com o 25 de Abril, sei lá o que é que eu saltei, o que é que eu fiquei contente com isso. Só que uns dias depois tudo mudou. No 25 de Abril foi, portanto, 25 de Abril até 1 de Maio, primeiro 1 de Maio que se foi festejado em Portugal, já foi com discordâncias. Já os socialistas não perguntaram se estavam os comunistas, já tudo começou a ser alterado. Portanto, só durou 4 dias ou 5 a revolução como devia ser. A partir daí já não. Claro que vivemos muito o 25 de Abril porque aí sentimos que não haveria outra mar, que era um pesadelo enorme que a sociedade tinha,
na altura, chamado PREC, não é? Deu asa que isso acontecesse, não é? Portanto, ou seja, havia aqui Vasco Gonçalves, para a sociedade, ou para a maioria da sociedade portuguesa, foi um comandante que queria a todo custo levar, segundo a opinião, portanto, contrária, à razão do 25 de novembro, não é? A que se instalasse no poder, digamos assim, as forças de esquerda, não é? Este é um facto. O Partido Comunista era o mais bem organizado no país, tomou conta da Revolução, tomou conta dos meios de comunicação social e começou a impor o seu estilo. E a partir daí tudo se alterou. Com a Revolução, deu-se a instalação das, também em Rio Maior, neste caso em concreto, das comissões administrativas provisórias do poder local. Como mudou com o 25 de Abril, foi haver muita desconfiança entre as pessoas, por causa das conotações políticas, das várias famílias políticas que se criaram, começou a haver muita intriga, muita guerra entre as pessoas, que houve. Os militares prometeram 3 coisas, era o desenvolvimento, a democracia e a descolonização. Foi as 3 coisas que os militares prometeram. O que é que resultou da descolonização feita à pressa e da maneira que foi feita? É que nem foi bom para Portugal, nem foi bom para os que lá estavam. Na altura, o programa da MFA apontava aos 3 Ds, que era descolonização, democratização e desenvolvimento. A descolonização, bem ou mal, a descolonização aconteceu. A democratização aconteceu. Esteja ou não de acordo, aconteceu. O desenvolvimento, eu aí não sou a pessoa mais indicada para falar, porque para mim, enquanto pessoalmente, eu acho que o desenvolvimento também aconteceu. Para a população Foi depois do 25 de Abril, concretamente, que as pedreiras, portanto, avançaram em Rio Maior, em grande força, e que depois, portanto, muito embora já existisse a Nobre, que era uma empresa que empregava muita gente, não é? Com muito controle, naturalmente, mas foi depois do 25 de Abril que muitas empresas, portanto, se criaram em Rio Maior, quer na área da extração, quer na área de outras produções, portanto, e isso permitiu dar muito emprego a muita gente em Rio Maior. E aí se ter diminuído fortemente o setor agrícola. As pessoas começaram a vir mais também para cá, começaram a trazer outras ideias, começaram a instalar outras indústrias e não foi um desenvolvimento assim muito exagerado, mas deu para fazer um desenvolvimentozinho aqui na terra. Esta conjuntura reflete na agitação política e social, então verificada, ficando o país dividido e à beira de uma guerra civil. Entra-se na fase mais agitada do PREC, o Verão Quente, de 75, com manifestações de rua e assaltos a sedes de partidos. No norte, assaltam-se as sedes dos partidos de esquerda e no sul, as dos mais à direita. Inicia-se um período de radicalização, de qual as nacionalizações constituem o sinal mais evidente. Este processo de aquisição pelo Estado de empresas privadas, mediante indemnização ou não, nacionaliza setores como a banca, os seguros, a siderurgia, os petróleos, a eletricidade, os transportes, o tabaco, os cimentos e as celuloses. O MFA institucionaliza-se na noite de 11 de março e cria o Conselho da Revolução, com funções executivas, e a Assembleia do MFA com funções legislativas. O ambiente torna-se cada vez mais tenso. Segundo a agência ANOP, forças militares do Centro de Instrução do Quadro do Complemento, acortolado nas Caldas da Rainha, e da Escola Prática de Cavalaria, sediada em Santarém, encontram-se desde algum tempo em Rio Maior, tentando resolver um conflito surgido após uma reunião de agricultores, durante a qual se decidiu boicotar o abastecimento por via terrestre à cidade de Lisboa. Contactado pela ANOP, o COPCON confirmou a situação relatada, acrescentando que a população de Rio Maior montou barricadas nas estradas nacionais número 1 e 8, impedindo o trânsito rodoviário para a capital. O mesmo informador adiantou que na referida reunião foram aprovadas as seguintes palavras de ordem:
Sim à reforma agrária, não às ocupações selvagens e saneamento no Ira. A vila de Rio Maior, situada a norte de Lisboa, na fronteira das províncias da Extremadura e do Ribatejo, tem sido palco desde o 25 de abril de situações graves, tais como o caso de queima de jornais considerados por alguns setores progressistas ou os relacionados com questões da reforma agrária. Estamos a envidar todos os esforços para que possamos dar mais algumas informações sobre este assunto ainda neste bloco informativo. Foi efetivada a base norte de tropas paraquedistas na região de Aveiro, no âmbito da reestruturação a levar a efeito com a aplicação do Decreto-Lei 350/75. E porquê é que Rio Maior tem uma relevância muito grande aqui nisto? Porque a partir de 11 de março até julho, até esse mesmo ano, com o assalto das propriedades e a expulsão dos seus legítimos donos de lá, os que nessa aí sim eram mortos, com o cerco às fábricas, com a expulsão dos donos. Com tudo isto, a parte da cidade estava revoltada, e em Rio Maior, de uma maneira diferente, porque aqui não há grandes proprietários. Mas ao ver o que estava a passar no país, criou-se aqui uma situação de revolta muito grande. Foi muito gritante. Foi muito gritante. Tive a sorte de não ter sido agredido, mas passei por essa situação. No dia 13 de julho é marcada uma reunião para Rio Maior, do Partido Comunista de Alpiarça, para tomar o Grande da Lavoura, que eles vinham tomando tudo o que era a nível da agricultura e tudo o que era coisas que podiam inverter a maneira deles verem as coisas, estavam a inverter tudo. Então marcam para o dia 13 de julho a ocupação do Grande da Lavoura de Rio Maior. E é aqui que se começa a dar a grande reviravolta do país. É aqui que a parte que não está de acordo com a esquerda se começa a manifestar. E é o primeiro sítio em Portugal onde se dá o primeiro grito de revolta, é em Portugal, é em Rio Maior, no dia 13 de julho. Quando a ocupação do Grande da Lavoura se vem concretizar, que era ao meio-dia que estava previsto, e um elemento da Comissão Administrativa já tinha a chave do Grêmio, quando chegam aqui para tomar o Grande da Lavoura, estamos ali 400 pessoas, 300 a 400 agricultores, para impedir. E é aqui que tudo começa. E é aqui que começa o 25 de novembro. Passei por antiga Casa do Povo e vi que havia ali um ajuntamento enorme de pessoas, disseram-me que ia haver ali uma reunião sobre o setor agrícola, coisa assim do género e tal, mas eu, como estava entusiasmado para ir ao futebol, não fiquei na reunião, portanto, fui para a bola. Quando regressava do futebol, ao chegar na altura Vila de Rio Maior, disse: "Ó João, pá", algumas pessoas me abordaram: "Ó João, não vais para aí, tu não queres saber, pá, anda aí numa guerra terrível, pá. Já assaltaram a sede do VSP, portanto que era a Frente Socialista Popular." As pessoas revoltadas foram ao Partido Comunista, arrebentaram a porta, tiraram tudo o que estava à rua, queimaram tudo. Havia uma sede que era a sede da Frente Socialista, na rua Almirante, na rua José Henriques. Fizeram a mesma coisa, partiram aquilo tudo, tiraram tudo para a rua, mas pessoas voluntárias, ninguém disse para fazer aquilo. A revolta e a raiva é tanta que as pessoas fizeram isso espontaneamente. E também a sede do teu partido. Já queimaram tudo. E eu, claro, eu ganhei coragem e fui ao local. Fui presenciar, portanto, se realmente era verdade. E de facto era verdade. Ainda havia fumo, ainda estavam as coisas a arder. A coisa que estava lá mais inteira era a televisão. O resto dos papéis, aquelas coisas que já estava tudo queimado. Eu virei as costas e fui-me embora. O dia 13 de julho foi um domingo. Durou até quase de manhã. De manhã então veio a tropa de Caldas da Rainha, veio um tenente, veio um Furiel, começaram a falar às pessoas, é melhor dispersarem, não sei o quê. Eu assisti isso tudo, vivi isso tudo. E as pessoas lá se acalmaram, lá foram embora e a coisa passou assim. E o Grêmio não foi tomado. E no dia seguinte estive de novo em Rio Maior e aí sou abordado por algumas pessoas, mas eu dei sempre o peito às balas, como costumo dizer, e nessa altura também tenho que reconhecer que era cabo da GNR o Sr. Mário Lourenço
E ele era uma pessoa que me conhecia e chegou ao pé de mim e disse: João, vais-te embora, não quero aqui conversas nenhumas, que eu não quero chatices aqui com ninguém. E eu virei as costas e fui-me embora. Portanto, ou seja, ele naquela altura não permitiu que a discussão se alargasse. Mas as coisas não pararam por aqui, porque no dia seguinte os jornais e as televisões e o rádio tudo afeta ao Partido Comunista, porque estava tudo nas mãos da esquerda, porque estava nacionalizado, quem mandava eram eles. Começava a chamar a arroceiros às pessoas da Rio Maior e todos os mais alguns adjetivos, e assim assado. O que é que a gente fez? Os agricultores vinham as carrinhas com os jornais. Os jornais nessa altura eram distribuídos para o norte em carrinhas, não havia meios, não havia nada disso. Né? Os jornais iam em papel, passavam por Rio Maior, passavam para os outros concelhos todos para ir para o norte. Era assim que processia. Vinham a ver ao Rádio Popular, de Lisboa, já não me lembro quais eram mais. A gente interceptava que as carrinhas tinham que passar a Rio Maior, não havia outra hipótese. Não havia mais estrada nenhuma, tinha que passar mesmo por centro da Rio Maior acima. Está agora a Praça da República, era ali que passavam. Setámos as carrinhas, víamos os jornais, vinham a ameaçar as pessoas e a adjetivá-los de tudo quanto era pior. Jornais todos para a rua, as carrinhas iam embora para trás. Isto aconteceu durante uma semana. Aqui na Praça da República, a população juntava-se ali todas as tardes, até às tantas da noite. Isso originou também, quer em Rio Maior, quer noutras cidades, que começassem a aparecer grupos mais ou menos organizados e que em determinados dias juntavam-se e gritavam contra o governo. Diziam que o governo tinha de ser substituído, que o governo tinha de se ir embora. Havia uma coisa parecida também com uma revolução. Estavam fartos, diziam que estavam fartos, que era preciso alguém passar a mandar no país. Estavam fartos dos militares também. Houve muitas perseguições às pessoas que estiveram envolvidas no 25 de Abril, e Rio Maior teve um papel de que não me orgulho nada, porque foi Rio Maior. Eu às vezes acabei por não perceber porque era Rio Maior. Eu acho que Rio Maior representava na altura talvez uma fronteira, assim um bocadinho de fronteira, porque a partir de Santarém começa a ser o Alentejo, mais latifúndios, mais gente de casas agrícolas e mais gente com possibilidades. Daqui para cima era, mais para cima também era um bocadinho, mas não, isto aqui devia ser o limite. E então as pessoas aqui revoltaram-se, veio muita gente de muito lado, houve aqui em Rio Maior, chegava a tocar a sirene para as pessoas se juntarem, para maltratarem quem chegava. Vinham cá agricultores, uma vez veio um grupo de pessoas do Coço que lhe viraram os carros todos. Isto aqui era... A partir daí, a revolta era tão grande que começou as sedes do Partido Comunista, todos daqui até ao norte, vão todas destruídas. Cadaval, Bom Barral, Caldas, Leiria. A de Leiria foi a que ofereceu mais resistência. A sede do Partido Comunista em Leiria foi a mais difícil. E a uma determinada altura, os indivíduos de Leiria pediram ajuda ao Coço. O Coço é uma população alentejana, maioria comunista, muito conhecida, não é? Pediram ajuda e vieram de lá umas 20 e tal carrinhas daqueles furgões fechados, carregados com armas, com pessoas, traziam comida, cartuchos, tudo. Houve alguém de lá que comunicou aqui para o Café Celeste, era o café que havia ali no centro da Praça da República. A malta veio para a rua, cesaram as carrinhas, não passou nenhuma. Logo a primeira foi interceptada. Foram apanhadas 37 espingardas, fora aqueles que fugiram, não foram apanhados, foram entregues na GDR.
Andaram aí perdidas as pessoas por um lado e por outro, não foi ninguém para Leiria. Tudo, a caravana que vinha com 20 e tal carrinhas, voltou tudo para trás. Chegava a uma fábrica, como foi a CUF, como foi tantas outras aí, chegavam lá e intimavam os donos para saírem, que isto é uma ocupação. Então não saíam muito bem, se não saíam mal. E era assim que isto se propiciava. Porque, por exemplo, quando foi aquela situação da Nobre, em que, portanto, a própria Nobre contrata pessoas para guardar as suas instalações, que eram caçadores e tinham a sua arma, não é? Porque se dizia que se queria tomar a empresa. Arranjámos brigadas armadas, ficámos lá de noite e dia a defender aquilo. E como é que arranjaram essas armas? E como é que só Elas apareceram, eu não sei como é que foi, mas eu cheguei a mexer numa. Elas apareceram lá. E caçadeiras e sei lá o quê, eu via para ali sei lá o quê. E depois tentaram lá ir e foram recebidos a tiro. Houve uma tentativa de ocupação daquilo, foram recebidos a tiro, pronto, foi a única, nunca mais lá apareceram. Mas alguma vez os patrões pediram as... Não senhor, não senhor. Os patrões nem eram chamados para nada. A Comissão de Trabalhadores é que organizou isso, na altura. Henri Maior, com essa posição, deu origem aqui, a que se agudizasse aqui alguma febre contra os comunistas. Não só contra a malta de esquerda, mas mais contra os comunistas. Aos fascistas não, porque nós conhecíamos alguns fascistas e eu nunca, em momento algum, pode ter havido nos pontos do país, admito isso. Agora, em Rio Maior, isso não aconteceu. Mesmo até quando se desinstalou em Rio Maior, logo a seguir ao 25 de Abril, a sede da Mocidade Portuguesa. Tudo foi pacífico. Aqui em Rio Maior, quem fez essas cenas eram os de direita. As moquinhas, essa. Eu quando estava no banco diziam-me, pessoas que me ligavam de outras partes do país, diziam: Rio Maior, a terra da moca. E eu até me sentia, depois eu dizia: olha, só sabe isso. Mas olha, eu nem me lembrava. Rio Maior é terra do bom vinho e bom chouriço. Porque aquilo sempre me ofendeu. Aquele objeto é uma coisa que tenho muito má memória. Que a boca que era para bater nos comunistas e isso, não foi nada disso. O homem fez aquilo ingenuamente, só que as pessoas acharam graça àquilo e que começou a ser um motivo, apareceu na comunicação social como sendo o motivo que a direita tinha feito, tinha arranjado para bater nos comunistas. Não é verdade, não é? Eu sei que ia subir a rampa e alguém levou com uma bocada na cabeça que ficou assim a jorrar sangue. Por tudo e por nada se reuniam e se perseguiam pessoas. Houve aqui casos esporádicos, mas não foi casos de relevância. Foi casos aqui, claro, houve sim senhor, houve aqui pessoas que exageraram, sem dúvida. E depois organizavam-se grupos para estar mais ou menos de alerta para, se houvesse qualquer coisa. E então estivemos na noite de 24 para 25 na cidade de Castelo Branco. Íamos deslocando em pontos estratégicos durante a noite. Se houvesse ali uma coisa qualquer, a nossa carrinha tinha ali algum apoio. Não sei o que é que lá estava debaixo de uns encerados, lá debaixo do assento. Possivelmente algumas armas, algumas coisas que estivemos ali a dar apoio, não foi preciso nada. Foi assim que eu vivi o 25 de novembro. E nessa reunião que nós fomos, no 24 de novembro, às tantas da noite, eles queriam que nós cedêssemos, que nós não tínhamos razão, e nós argumentámos os nossos pontos de vista, e pronto, isto durou até às 6 da manhã. E às 6 da manhã o Conselho de Administração disse: pronto, nós vamos analisar os vossos pontos, vocês têm razão em muitas coisas, vamos analisar, vamos discutir com o Governo isso e vocês levantem as barricadas porque as estradas estavam cortadas. Não havia comunicação para Lisboa nem para o Porto, porque a única estrada de Lisboa ao Porto passava aqui para Rio Maior. A linha férrea do Oeste estava cortada, o Porto Alto estava cortado, Porto Alegre estava cortado, não havia comunicações em muitos lados do país.
E então o Conselho de Revolução pediu-nos por tudo para a gente vir embora, levantar as barricadas, não havia telefones nessa altura. Portanto, é como é agora, não é? E lá viemos, chegámos aqui já de dia, e é que fomos telefonar para os pontos que nós tínhamos, as referências que nós tínhamos, para levantar as barricadas, levantar isso. Quando saímos do Conselho da Revolução, já quase dia, estava o Coronel Jaime Neves com as tropas na calçada da Ajuda. E nós perguntámos o que é que estava ali a fazer. Eu tinha conversa com ele. E ele disse, temos que interceptar material que vem de Angola, aqui para a escola militar. Mas não era. Viemos depois a saber que já estava em marcha a Revolução para o 25 de novembro. O caminho que Portugal levava era uma ditadura de esquerda. Tinha vivido 48 anos uma ditadura de direita. Depois de tudo isto, íamos ver uma ditadura de esquerda. Eu não podia, nunca me conformei com isso e não estou arrependido de nada do que fiz. A possibilidade da instauração de um governo comunista está definitivamente afastada. Tive mais noção da importância dessa época do 25 de Abril, quando, após ele acontecer, eu não sonhei com o 25 de Abril, eu não sabia sonhar sobre liberdade. Primeiro acabou a famigerada Guerra Colonial, portanto isso aí foi, acho que foi extraordinariamente importante. Segundo, as pessoas passaram a falar abertamente, sem ter medo, sem estar a falar em surdina, sem não sei o quê. A liberdade, as pessoas poderem falar à vontade, hoje podem dizer que o Marcelo, que é um bandido, podem dizer que o Costa, que é um terrorista. Mudou a maneira de estar, a maneira de se viver, a maneira de sentir o país. Nós termos liberdade, haver algum respeito pelos direitos humanos? Há muita gente que não vai votar, não é? E eu, quando ouço alguém, estou farto de me dizer, vocês votem, porque senão depois não podem criticar. A abstenção é tremenda, não é? Cada vez vai havendo mais abstenção. Acho que as pessoas, algumas, nem todas, como é lógico, estão um bocadinho... não estão a gostar das governações que existem, não é? E precisamente por causa de grandes casos de corrupção que existem e que vamos tendo conhecimento, de maneira que a grande parte do nosso povo está numa tendência de se abster nas eleições, quando devia de ser precisamente o contrário. Mas eu penso que é a descrença nos partidos políticos. E apareceram aquelas pessoas que nós quisemos acreditar neles, o que hoje não temos. Vejam lá quem é que vocês hoje têm, já não falamos dos outros países, que estão como nós, quem é que vocês hoje acham que nós conseguimos acreditar naquele político e que vai governar e que se vai manter-se? Eu acho que não. Acho que não temos. Hoje é fácil ser autarca. Hoje, desde que tenha a potência para ser autarca, é fácil. Porque tem-se tudo. Tem-se os assessores que queremos, tem-se, portanto, os valores financeiros para executar e, portanto, só se formos, digamos, ingênuos, é que não fazemos obra. Há muita coisa que está mal. Eu considero que o país podia estar muito melhor hoje do que está. O país hoje está pobre em relação a outros países da União Europeia. Eu considero que não foi tudo feito, e nem está a ser tudo feito aquilo que devia ser feito. Para mim, não está a ser feito tudo, porque distribuir sem criar riqueza não é hipótese. Para distribuir, primeiro tem que se criar riqueza e depois tem que distribuir. Daquele senhor inglês, como é que ele se chamava? O primeiro-ministro Churchill. Todos os regimes têm lacunas, há uns que têm mais que outros. A democracia, e mesmo assim, ainda é o melhor. Temos ainda o papel, cada um de nós tem o papel. 25 de Abril foi só uma data que marcou e nos mostrou um caminho que agora nos cabe a nós percorrer e levar para a frente.